um tempo para a exposição do texto, pode fazer sua autoapresentação, né? Assim, para quem te conhece, ou eventualmente alguém que não pôde participar hoje vai assistir o vídeo depois, né? Como eu falei, tem o Fernando, que é um amigo que vai participar, se ele não conseguir, ele vai assistir depois. E depois, ao final, a gente abre para o diálogo, né? Para as questões, para as perguntas aí, para conversar um pouquinho a partir do texto do professor Miro. Então, Canjiano, fica à vontade. Bom, boa tarde a todas e a todos. Já está gravando, Rose? Bom, me apresentar, eu venho de outras áreas, né? Eu me formei em ciência da computação e em economia na Unicamp. Eu fiz mestrado na área de tecnologia, de engenharia de software, sou mestre na área de engenharia de software, e agora mestre na área de filosofia, muito pelo incentivo do Miro. Eu não queria mais academia, achava que a academia não era o meu lugar era a minha paixão, meu amor pela filosofia, que desde 1980 eu tenho lido vários textos e tal, assim, mas de uma forma autodidata, vamos dizer, né? E veio muito a calhar essa oportunidade de falar sobre Spinoza na modernidade, porque o Miro, nas aulas dele de Direito como Potência, ele tinha sempre nos cursos, variando, como o Caio disse, dos autores, mas ele tinha uma preocupação de achar as premissas que formou essa nossa modernidade, né? Como a gente chega hoje nesse neoliberalismo, vamos dizer assim, hegemônico no mundo, né? Uma ascensão da extrema-direita com uma pauta violenta, uma pauta de ódio, uma pauta de segregação, de não aceitar as diferenças, né? E, na época, conversava muito com o Miro, eu já tinha uma certa admiração por Deleuze e Guattari, foi pela linha que eu segui. Fiz o meu mestrado nessa área, procurando saber como é que a subjetividade ou a intersubjetividade, que é um conceito da modernidade, admitia, né, o capitalismo nessa face tão cruel que é o neoliberalismo, que é o individualismo exacerbado, a gestão de si, no sentido de capacitação, de uma ilusão de meritocracia, né, uma exploração financeira bastante hegemônica em cima, inclusive, do trabalho vivo, etc. Então, acabei editando um livro e então eu fui para essa linha. Depois que eu acabei o mestrado, eu tenho a pretensão de talvez fazer um doutorado, e aí eu procurei mais nessa linha da subjetividade, e aí retomei Spinoza, retomei Henri Bergson, que é um cara que a primeira obra dele foi Os Ensaios Imediatos da Consciência, que eu estou revendo agora, mas ele tem outro, Matéria e Memória, que Deleuze também fez um livro sobre cinema em cima de Matéria e Memória de Henri Bergson, e tem A Evolução Criadora, quer dizer, que Henri Bergson ganhou um prêmio Nobel de literatura com um texto filosófico. Vocês imaginam a grandeza desse filósofo, que não é um filósofo reconhecido, é um filósofo da ciência também e do concreto. Bom, nessa linha de pesquisa que eu tenho continuado, eu fiz 2 textos já, um texto é sobre a jurisprudência, porque para o pessoal de direito, né, para Deleuze, a jurisprudência, que é aquela que é a legislação que é transformada, mudada na imanência, né, no nosso mundo concreto, na nossa vida concreta. Para Deleuze é a própria filosofia do direito, né? Depois, no final da minha exposição, eu vou falar um pouquinho disso, talvez. E também a diferença, na comunidade da diferença, né? Porque o capitalismo e o neoliberalismo, ele trabalha com semelhanças e identidades como se isso fosse algo natural para nós humanos, o que não é. Cada indivíduo é uma singularidade, é uma
tem uma história, tem uma duração de tempo, né, heterogênea, diferente de todos os outros. Então, eu vou me ater bem ao texto do Miro, porque eu li várias vezes, fiz highlight de várias coisas que ele falou, várias vezes e tal, para tentar ser o mais objetivo possível. Então, vou marcar aqui 15 minutos ou 20 para eu poder expor esse assunto. Eu acho, assim, eu queria até, antes de começar, falar o seguinte, que eu gostaria muito de pergunta de qualquer tipo, qualquer coisa e tal, porque, como é uma área de interesse minha, e como isso tem a ver muito com a nossa vida contemporânea hoje e tal, né? Porque entra a psicologia, entra um eu profundo, a ideia de eu profundo, de eu superficial, de uma consciência imediata, uma consciência reflexiva, tudo isso que a gente passa no dia a dia. Spinoza já abordava isso na sua ética, né, no seu trabalho sobre ética, no tratado político, né, o breve tratado, e as obras do Spinoza. Eu acho muito difícil a leitura de Spinoza. Spinoza é um cara extremamente racional, né? Ele tem proposição, corolário, ele tem... Quem lê a ética, então, é mais fácil chegar em Spinoza pelos comentadores, né? Pelos comentadores. E aí tem um comentador que eu estou lendo agora, que eu recomendo a vocês esse livro, porque esse livro ele já tem, foi acho que em 2020, publicado no Brasil, que é esse aqui, é o Conatos, né? A Estratégia do Conatos, do Laurent Bove, Afirmação da Resistência em Spinoza. É muito interessante porque ele entra mais na questão do indivíduo e do indivíduo na multidão, né, que é um conceito que ele traz. Bom, vou começar então agora, eu vou tentar em 15 minutos falar um pouco do texto do Miro. A primeira coisa que eu discordo um pouco da Vânia, que eu queria que ela tivesse aqui, é que eu não acho que o Miro seja hegeliano. Eu acho que o Miro tem uma base fortíssima em Hegel. Ele mesmo disse uma vez em aula que ele estudou 6 anos Hegel. E Hegel é da filosofia do espírito, né? Como se fosse o ser humano que estivesse gerindo o mundo ou trazendo a representação do mundo e transformando de uma maneira transcendental, de geração para geração, esse mundo. O que os filósofos que a gente vai tratar aqui hoje, né, que é oposição a isso, Deleuze, Spinoza e tal, é totalmente contra, não é isso. Não existe transcendência, nem para Spinoza e nem para Deleuze. Spinoza, inclusive, né, para a gente entender um pouco Spinoza, tem que ver que Deus não criou nada. Não existe um Deus criador. Existe um Deus na produção, um Deus na imanência, um Deus que tem a potência de criar qualquer coisa sem limite nenhum, e o resultado disso é facilmente comprovável quando a gente olha na natureza. A infinidade de espécies que existem, as espécies evoluindo, a tese de que o homem vem do macaco, nós estamos em transformação, e ele tem um conceito muito interessante de natureza naturada e natureza naturante. Natureza naturada é aquilo que a gente vê no plano da imanência, e a naturante é aquilo que pode acontecer, né, daqui a infinitos anos, vamos dizer assim, ou infinitas durações, né? Então, é importante, assim, então, não existe um criador onipotente, não existe uma substância. O Miro fala de uma substância, mas não existe substância em Spinoza. O que existe em Spinoza é uma natureza humana que afeta e é afetada, né? Nós somos corpos que afetamos e somos afetados.
E o nível de afeto que a gente consegue com os outros e o nível de afeto que temos sobre nós mesmos depende muito do conhecimento. Então, Miro também fala disso, é a razão. Ele fala que a razão. Spinoza é tão importante que ele diz que a coisa mais importante para um homem é um outro homem. E isso Deleuze fala no seu livro do que é filosofia, que o pensar é lidar com as externalidades, é lidar no plano da existência, no plano de vida nosso, né, com as externalidades, aquilo que nos influi, aquilo que nos marca. Então, a primeira questão que o Miro coloca é a questão do universal e da potência. O universal, para Spinoza, pelas leituras que eu fiz e tudo, é a potência do corpo de afetar os outros e de ser afetado. Isso diretamente ligado ao gênero de conhecimento que ele diz que é o terceiro gênero do conhecimento, né? Aonde você obtém a liberdade, vamos dizer assim, de não aceitar tudo que no primeiro nível de conhecimento, que é a nossa consciência, e Henri Bergson também afirma isso, né? Porque é essa mesma linha de pensamento, mas com evoluções, de que nós, o primeiro nível de confiança, nós somos marcados desde quando bebê por exterioridades, sem a capacidade de refletir, de filtrar, de criar alguma coisa em cima disso. Então, nós somos frutos da educação que a gente recebe, dos afetos com as coisas, inclusive, porque o afeto, para Spinoza, é um afeto geral, tanto de pessoas, sentimentos, como coisas também, né? E esse primeiro nível de conhecimento, que você tem a consciência, é uma consciência marcada, uma consciência que não é livre. O segundo nível de conhecimento, eu vou falar rapidamente, são conceitos e tal, mas por isso que depois eu gostaria de ser bem breve para depois a gente fazer pergunta. O segundo nível seria o nível da razão, né? Um nível que você pode filtrar, você já tem afetos suficientes no seu eu interior, então que você pode, através da razão, ver o que serve, o que não serve, aquilo que está certo, aquilo que está errado, a questão da justiça, né, que nós vamos falar aqui. E você pode escolher os rumos da sua vida. A sua consciência passa a ser algo que pode ter linhas, né? Se fosse a nível de Deleuze e Guattari, seriam linhas de fuga, né? Linhas de fuga das linhas dos desejos duros do capitalismo, do neoliberalismo, tal, que está colocado no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, na relação com os sócios como um todo, né? E um terceiro nível de conhecimento, que seria o conhecimento criativo, a invenção. Você pegar um pensador, e aí eu coloco o Miro nessa linha, de ser um pensador que, a hora que lê um outro, estuda um outro pensador, está criando novos conceitos, está criando novas suposições, etc. Espera um pouquinho que eu preciso ligar meu computador aqui, que ele está desligado. É que eu estou compartilhando o computador com meu filho, que ele está aqui, aí ele desliga para me ligar o jogo. Desculpa aí. Essa linha de pensadores que eu estou falando, né, que vem desde Epicuro, são que negam o livre-arbítrio, porque não existe o livre-arbítrio. Você, no plano da imanência, está inserido em várias forças externas, né, desde a sua consciência até um terceiro nível de criação e tal. Então, vamos lá. O que eu entendo que seja universal para Paulo, por exemplo, né? Universal para Paulo é a vida, né, depois da morte, uma promessa de sair da vida de escravo, a vida de penúria e tal da sua época, desse contexto, para uma vida eterna, por uma vida de amor e tal. E a potência é o amor de si, o amor com relação aos outros, né?
Isso é o que o cristianismo prega, tal. Miro questionava a realização do cristianismo, a Vânia falou na aula passada, porque... E aí vem Spinoza, que eu acho que é interessante essa leitura desse livro que eu mostrei, que ele fala que existe dois tipos de amor, né? E o amor pelo outro, ele é muito difícil quando se tem amor próprio. O amor próprio é um amor onde você se vê querendo as glórias e os reconhecimentos e as fortunas que outros têm, por imitação, por hábito, né? Spinoza fala tudo disso, sobre o hábito, a mente e o corpo e a memória são algo que tá mexendo, né, conosco na busca do que Spinoza coloca como potência, que é a conservação do ser, né, e a busca por afetos alegres, alegria. Ele diz que ninguém quer triste, depressão, burnout, tudo que acontece hoje em dia não seria da natureza humana. A natureza humana, ela é a busca pela alegria e pela conservação do ser. E aí já tem uma questão de direito que Miro também coloca no texto, que é o direito como norma ou o direito como ser, né? De como ser na vida, no concreto, na existência. Essa é uma diferença que eu acho que é uma potência bastante grande a ser buscada, né? Tanto que São Paulo fala da justiça fora da lei, porque Jesus pregava a vida, mas foi morto pela norma, pela lei humana, pela lei dos homens. E isso não é justiça. Justiça teria que ter o ser como na sua imanência e não na transcendência. Eu já vou partir da ideia de Spinoza da imanência, dos afetos e de ser afetado e de afetar. Que Spinoza coloca como lei, né? Seria esse movimento de afetos não só de um indivíduo, mas de uma multidão. Que seria hoje, modernamente, o que a gente poderia falar de uma democracia direta, de uma democracia plebiscitária, de um corpo legislativo atuante, dinâmico, alternado pela jurisprudência, por exemplo, né? Novas percepções, novos afetos de leis novas que estão mais condizentes com a vida presente de uma sociedade, né? É mais ou menos por aí. Agora, Hegel, né? A gente falando de Hegel universal em Hegel seria o espírito que é o demiurgo do mundo, vamos dizer assim, que está sujeito à história dentro de um processo dialético de forças que se embatem, que formam uma história, e para ele a liberdade era a realização da Revolução Francesa, né? Onde chegou a igualdade, fraternidade e solidariedade, que a gente não encontra hoje, né? Assim, hegemonicamente na modernidade. Eu falei do amor próprio, que é o amor com relação à glória, a vantagens, a ser reconhecido, a ter uma soberba, vamos dizer assim, como Spinoza coloca, e ele coloca também que não é esse o amor da sua ética. O amor é o amor de si, é o amor que você tem dos seus afetos, na busca desses afetos, de hegemonizar afetos alegres e de poder ter um nível de conhecimento, porque para Spinoza, quanto maior é o nível do seu conhecimento, da sua razão, mais aberto você está para ser afetado você mesmo e para afetar os outros. Você teria mais condições de ter essa produção. Inclusive, o conceito de liberdade em Spinoza é isso, é a capacidade de produção,
de inovação, novos pensamentos, novas atitudes perante aquilo que você está vivendo no seu plano de imanência. Então, aí tem uma coisa que o Miro fala de substância. A substância vem de Descartes, né? Penso, logo existo e tal. Mas a questão da substância não existe para Spinoza, como eu havia falado. Spinoza fala de causa de si, né? É vamos dizer assim, entre aspas, um sujeito, um corpo, é melhor falar corpo do que sujeito, é um corpo que está em pleno devir. Vou usar Deleuze para a gente entender um pouquinho mais. É um corpo em construção, um corpo que se constrói em termos de afetos, que podem ser alegres ou tristes, mas que busca o aspecto alegre e a preservação desse corpo, né, que seria o conatos. Então, o livro que eu estou lendo é a estratégia do conatos. Como que o conatos, o que seria isso, né? O que seria, como que você age na vida estrategicamente para uma transformação interior, que hoje eu sou um militante político e tudo, mas eu acho que a principal transformação tem que ser interior, para depois ter uma transformação da multidão, vamos dizer assim, né? A vontade política vem antes. Por exemplo, hoje eu sou da área de tecnologia, você poderia ter uma democracia direta, votando com certificado digital, com uma assinatura eletrônica, a população do Brasil inteiro, todo mundo que tem CPF, poderia estar votando plebiscitariamente, né? E até não ter uma representação parlamentar, fazendo com que as leis possam ser afetadas, né, pela multidão. E, na minha avaliação, intuitivamente falando, a multidão pode errar, mas quando a multidão erra, o conserto, a evolução e a inovação da mesma multidão é muito maior do que quando você tem um caráter representativo da democracia. Porque, para Spinoza, inclusive, a única forma de se organizar no mundo é a democracia. E ele não chegou a concluir na Ética o capítulo sobre democracia, ele falou sobre autocracia, falou aristocracia, sobre coisas como autoritárias e tal. Mas a democracia é uma democracia muito significativa, porque é a democracia da razão. A razão é algo que, por natureza, é um item de concordância entre os corpos. Os corpos buscam, na alegria e na preservação, concordâncias que protejam e que tragam esses afetos alegres. Por isso que a questão do direito, como potência, a potência do direito, nesse caso, é a preservação do ser e trazer as alegrias que a existência possa oferecer à pessoa, né? E para Spinoza, a liberdade, quem é livre é o Deus natureza. E como não existe um Deus criador, mas existe um Deus de produção, ele identifica na natureza a capacidade de produzir tudo. Produziu já dinossauros, espécies que a gente nunca conheceu, e tudo está descobrindo ainda, e vai continuar na natureza naturante produzindo isso aí, né? Então, o direito, para Spinoza, como o Miro coloca no texto, é a ontologia do ser, é a sua própria produção. Produção como? De afetos. Produção de afetos, preferentemente afetos alegres, né, que é a nossa natureza, e não os afetos tristes, né? Se você vê hoje invasão de escola, esse terror, tudo, quer dizer, a gente tem uma conjuntura no século XXI, no Brasil especificamente, de busca da mídia, de tudo, para afetos tristes, de medo. E a democracia, para Spinoza,
é justamente a eliminação do medo. É uma situação em que a multidão se sente segura, não tem medo e está buscando alegre cada vez níveis mais altos de alegria. Bom, aí Miro também pega, aí mais para o Caio, né? Pega Hobbes, que é contratual. Então, o Hobbes é o quê? Não, o homem é o lobo do próprio homem, tem que ter um contrato, tem que ter punição, o que Spinoza nega, porque Spinoza fala não é da natureza dos corpos delegar a violência ao outro. Ninguém quer um afeto violento, sofrer um machucado, sofrer a morte, inclusive. Quer dizer, delegar ao Estado o direito de pena de morte é antinatural para Spinoza. Né? E, igualmente, a Paulo. Né? Paulo prega Cristo como a vida. Né? Cristo era pela vida e foi morto pela lei. Eu acho que isso, né, vamos dizer assim, a síntese do que o Miro quis colocar. No final, ele fala do devir mulher. Aí tem uma crítica a Spinoza dizendo que a mulher não podia ser uma governante pela sua fraqueza física na época e que com isso não traria paz, né? Onde aí depois Deleuze trabalha o devir mulher, que é uma mulher em construção, empoderada, capaz de fazer qualquer coisa e até superar os homens. Vamos dizer assim, o devir mulher seria a superação do modo patriarcal, né, o domínio do homem heterossexual, proprietário, né, paternalista, que é um padrão mundial, vamos dizer assim. Né? Então, aí tem que dar um desconto para Spinoza. E para Paulo já tratava a mulher como um igual. Mulher e escravos, para Paulo já era igual, porque todos eram filhos de Deus. Né? Mas mesmo quando Paulo, político, falava sobre a mulher e os escravos, ele falava das devidas posições, mas que todos tinham direito à eternidade e tal. Né? Tem uma questão que Miro também coloca, que eu acho importante, que o Spinoza é um pensador do mundo comum, do mundo da multidão, do mundo dos afetos, e não do mundo público, do mundo das normas, o número da normatividade, Deleuze falaria do espaço estriado, né? Do espaço quadriculado, por normas, normatividade, etc. Bom, é isso que eu tinha aí para comentar sobre... Ele fala também um pouquíssimo sobre economia, contra a usura e tal, que é outra coisa, né? Se a gente chegar depois de 2023 anos, depois, bem antes, mais 400 e tanto, que Aristóteles falava da crematística, a usura, no século XXI, e aí no meu livro eu coloco isso, a supremacia do capital financeiro, que é o dinheiro, a acumulação do dinheiro, né, sobrepõe as necessidades de trabalho vivo e tal, com tecnologias de automação, machine learning, inteligência artificial e tal, deixando o homem fora do contexto da alegria, da vida e da preservação, né? Porque a gente precisa trabalhar para viver e tal. Então, nós estamos numa linha de um conatus, eu diria até suicidário, pelo aquecimento climático e pela degradação do planeta que nós temos visto através dos olhos da ciência. Mas se eu esqueci alguma coisa, aí nas perguntas eu posso... ele falou um pouco de Marx também, né? Marx, com a questão a questão do Miro, será que a classe operária sujeita das transformações
vai chegar essa subjetividade de luta e tal, e ele, inclusive, coloca que não chega, né? Que aí também é uma contestação tanto de Marx como de Hegel, né? Não é esse espírito, não é, veja só, Hegel, Marx e tudo tem uma teleologia, ou seja, tem um mecanicismo, um finalismo de que haveria a Revolução Proletária e de que o espírito na Revolução Francesa conseguiu chegar à igualdade, fraternidade, solidariedade, mas isso não existe para Spinoza, isso não existe. Existe uma multiplicidade de coisas, uma produção que o resultado disso depende muito, se a gente pegar mesmo assim, um nível de conhecimento, se é o terceiro nível de conhecimento, e um nível e a capacidade do homem afetar, do corpo afetar e ser afetado de maneiras alegres e de preservação do ser. Seria uma outra... Então, para Spinoza, a imanência, né, a nossa existência, a nossa vida, ela é ontológica, e é a natureza que rege essa ontologia. Então, para Spinoza, se ele tivesse aqui, falou, não, pode demorar muito tempo, mas essa coisa do homem querer a alegria, querer a preservação do ser, vai transformar a sociedade de tal forma que ela vai transformar a multidão de tal forma que a multidão, nos seus conflitos, nos seus embates e tal, vai buscar sempre um nível maior de felicidade. Mas não é teleológico isso, quer dizer, não existe esse mecanicismo. Para Bergson também não existe mecanicismo nem determinismo. Nós somos o que somos em cima das forças que estão atuando sobre nós, né? E aí, Deleuze e Guattari tem toda uma obra de relacionar conceitos de axiomática capitalista, que são acontecimentos, agenciamentos e tal, que nos forçam a viver numa linha dura do desejo capitalista, do consumismo, do trabalho, do workaholismo, workaholismo do trabalho, para que a gente fica doente disso, e elimina os processos do eu profundo, dos afetos profundos de Spinoza, das vibrações, da nossa vibração molecular, do nosso tesão de viver, da nossa libido realmente amorosa, né, com relação aos outros. É isso. Bom, obrigado, Canjiano, pela exposição do texto. Então, pessoal, está aberto para questões, não sei se a Rose quer começar. Questões assim, né? A gente dialogar sobre o texto, não necessariamente mandar questão para o Canjiano, né? Destacar um ponto do texto que achou interessante, né? Pessoal, fica à vontade. Eu posso fazer assim alguns acréscimos, talvez, não que represente uma falta, não é isso, mas o aspecto interessante no Miro, no pensamento do Miro, no texto a gente percebe isso, esse resgate de uma certa ontologia, e não é só para a vida, né? Seria os fundamentos, né? Que se perdeu um pouco na modernidade, né? A modernidade perdida na abstração, não tem nada de universal. Aí, quando você fala de Hegel, né? Porque Hegel, ele acredita que o universal se realiza com a revolução, mas que o universal está realizado hoje na modernidade, né? E que a história acabou, a gente só precisa repetir aquilo. E eu acho que o Miro tinha uma preocupação muito grande com a ontologia, e ele falava muito da ontologia do direito também, né? E aí muito semelhante a Spinoza. Spinoza também buscava uma ontologia, né, no direito, né? Ele dizia que, na verdade, o direito tinha que realizar o ser, né? E afirmar o ser, né? E essa afirmação não se dá por meio de normas. Não são as normas que guiam a nossa vida, né? O direito, como afirmação do ser, não passa pelas normas, né? Porque eu até lembro o Miro falando, as normas não ensinam, por exemplo, o amor, não ensinam nem como reproduzir, né? Na verdade, são outras forças que movem isso, e talvez esteja perdido um pouco na modernidade.
porque o que avança hoje na modernidade é o abstrato, né? Assim como Marx reconheceu, né, na relação de trabalho e da extração da mais-valia e alienação, é uma coisa muito abstrata que tá seguindo, a modernidade segue, e uma abstração que, como o Cangueiro falou, não está levando a um bom termo, né? O que voltando aí para a modernidade, o que as promessas da modernidade, as promessas foram cumpridas? A razão levou o homem, assim, a esse desenvolvimento todo? Levou, no desenvolvimento tecnológico só. Mas, e o pensamento, né? Como que fica? Quais foram as consequências do regime nazista e por que isso se repete hoje? Por que está se repetindo? E a questão do meio ambiente, que também, todo dia estamos destruindo o meio ambiente e não percebemos o fim. Parece que o ser humano, o homem de hoje, né, ele pensa só na sua limitada existência, né, no seu tempo de vida. Parece que só isso importa. E não é nem viver, né, é sobreviver, porque a gente sobrevive às condições atuais, né. Mas era mais ou menos isso que eu tinha que eu me lembrei, assim, quando você estava falando, né? Fiz umas outras, mas eu não vou permitir o diálogo com todos. Deixa eu também fazer um ponto, Adriano, aproveitando aqui, como você disse, né, às vezes mais para dialogar com o texto do professor Miro, né, não que seja uma falta, que o Canjiano ele caminhou pelo texto todo, né, fez conexões com outros autores, foi bem interessante isso, assim. Foi curioso eu assistir o vídeo lá, cara, o Canjiano destacou, né, da questão da digital hegeliana do professor Miro, né. Eu costumo perceber assim, Canjiano, é um pouco por onde ele passou, né? Ele estudou na Alemanha, Frankfurt, né? Ali o Hegel ainda é uma presença muito forte, ali, né? Tipo, por mais que hoje essa geração mais jovem frankfurtiana tenha outros referenciais, mais jovem, eu estou pensando no Habermas, já não é tão mais jovem assim. Mas até no curso, né? O professor Miro comentava um pouco, né? Disso, né? Dessas ali da Frankfurt, né? Depois o Honneth recuperando o Hegel, né? E eu sempre leio o Hegel nos textos do professor Miro, eu percebo como uma presença, acho que eu tenho um acordo contigo, assim, como um símbolo da modernidade, isso que o Adriano falou, que não se realizou, né? Que tem uma promessa, então não sei se é uma defesa do Hegel que ele está fazendo, mas é o grande, né, espírito do idealismo alemão ali do século XIX, e o Miro meio que passou por ali e tentando encontrar, vamos dizer assim, caminhos outros, né, como o Spinoza talvez seja um desse, o Paulo, né, tipo, mesmo o Marx, né, nos textos dele aparece como um crítico do Hegel, né, uma ontologia do ser social nos manuscritos, tem alguns outros textos do professor Miro. Então, esse primeiro ponto, eu me lembro que no 2019, o Tony Negri era um dos autores, né, e o que chamava a atenção do professor Miro, você deve se lembrar, né, Canjiano, era essa leitura cruzada do Marx com o Spinoza, né, e uma questão que ele colocou bem no começo do curso foi por que o Tony Negri vai apostar no Marx ainda? Né? Tipo, o que o Marx, como você falou, né? Algumas categorias que o Marx mobiliza, né? A classe da história, a classe operária como sujeito da história e tal. O ponto, eu lembro que ele sempre destacava é a questão do trabalho. Né? Acho que esse ponto do trabalho que o Canjiano destacou, né? Nós temos aí mas um trabalho que não se torne essa coisa mecânica, fria, distante, sem vida, né? O trabalho morto, que é o interesse equívoco, que seria um símbolo também dessa modernidade. E é por aí, dessa ideologia neoliberal. E o Spinoza inverte esse negócio, né? Ele vai dizer, não, nós somos a potência, né? Nós estamos nos criando, nos construindo, né? Acho que por aqui o professor Mira aposta, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Num caminho para a gente ver, como o Canjiano falou, dos afetos, uma outra perspectiva, né? um outro caminho, né? Mas era isso, só para não me alongar bastante, muito também. Quer falar, Rosi? Então, Canjiano, mais uma vez parabenizar, né, pela exposição. Como eu falei, é um texto curto esse, o texto de Miro, né, são 5 folhas, mas eu acho talvez um dos textos mais densos desse caminho, né, desse percurso que a gente vai fazer sobre o direito com potência. Eu acho que uma frase de Miro tem quase toda a história da filosofia em uma frase. Então,
é muito denso, e também eu acho que tem muitas vozes dentro do texto. Miro dizendo o que Spinoza diz, Miro citando o que Nietzsche vai pegar de Spinoza, o que Deleuze vai pegar de Nietzsche e de Spinoza. Então, eu acho esse texto muito, muito intenso, e eu acho que a sua apresentação também conseguiu trazer interlocuções e aspectos práticos, né? Essa questão que queria até comentar da Daiane, que também querem passar por todos os estudantes de direito, até você se encontrar na faculdade de direito, né? E lá a gente é totalmente focada para estudar os positivistas, né? O positivismo jurídico. E aqui no texto de Miro ele traz duas correntes, entra nesse debate sobre o contrato, mas escolhe Spinoza, que é o autor que vai se confrontar com a ideia do contrato, né? E é interessante, Canjiano, você trazer essa experiência, porque você falou dos afetos alegres, da importância da alegria. Talvez seja isso que falte também nas faculdades de direito, né? Porque, querendo ou não, o estudante é tão moldado que não tem alternativa para pensar as próprias soluções e mudanças, né? Oxigenação para o direito. Então, eu acho importante a gente pensar isso e como o Miro vai dialogar, né, com o direito, e também provocar, né, porque, assim, veja, a gente leu no encontro passado algo que não era para Miro assim, mas para qualquer pessoa liga para Paulo a religião, né, então a gente lê, teoricamente, um apóstolo, né. Depois a gente vai ler um texto que é de Spinoza, de alguém que foi perseguido, excomungado pela Igreja Católica. E o próximo encontro é Nietzsche, que diz que Deus está morto. Então, esse caminho do direito como potência que Miro vai construindo, eu acho que é autêntico, sabe, para a filosofia e também para o estudante de direito, porque é como se a gente estivesse estudando, no caso, o mundo do ser e não o do dever ser, e todos aqueles que são renegados pela... O direito não está dialogando com Spinoza, com Nietzsche ou com Paulo. Mas, enfim, fica só como um comentário para a gente entender esse universo de Miro, e eu fico muito feliz que o Canjiano fale com todo esse envolvimento, esse afeto, né? E como ele consegue trazer isso também para a vida. Eu conheço o Canjiano e sei que ele é um grande militante político. E felizmente conseguimos vencer essa batalha, né, de Canjiano, essa última, e todos os dias vão surgindo novas batalhas. Mas, enfim, era um comentário. Muito obrigada, Caio, pela mediação e todos que estão aí acompanhando. Bom, eu queria, acho que já encerrando, né? Se ninguém quer mais falar, mas o que eu acho interessante, e isso é o papel do filósofo, é criar em cima de outros pensamentos, né? E Miro estava nessa vibe, né? Ninguém precisaria ensinar ou falar de Miro sobre Kant, Hegel, né? Locke, Hobbes, Schmidt, tudo isso vamos dizer assim, do status quo da filosofia. Mas ele entrou por uma vereda, e quando eu estava fazendo essa interlocução com ele, de filósofos que negam toda a tradição filosófica, desde Platão. Negam o simulacro de Platão, porque quando você chega na imanência, Platão para, né? Platão não entra no mundo, ele mimetiza o mundo, ele pega o mundo das ideias, né? E como o Adriano falou, quer dizer, nós estamos num nível de abstração muito grande. E isso que, por exemplo, Spinoza fala, né, que não é a linguagem, não é a representação. É até difícil a gente falar de Spinoza, porque Spinoza está falando de outras coisas, está falando de sentimentos, de afetos, de vibrações internas, né? Foucault fala sobre molecular, né? O micropoder, os micropoderes, Deleuze fala sobre molecular, já que vem lá dos epicuristas, né, na questão do atomismo, quer dizer, o corpo vibra, mas ele vibra quando ele tem um afeto alegre de realização, ele tem uma potência de realização. Quando essa potência de realização é reprimida, né, ou você não consegue, ele fica triste, são afetos tristes, são afetos depressivos. Né? E hoje, na sociedade, você encontra muito disso, muito suicídio, muita coisa e tudo. Eu tentei, na minha exposição, colocar mais a questão do direito, mas esses filósofos, e depois Miro pegou Derrida, Levinas, tá certo?
Eu tive uma discussão muito grande, tentei fazer ele mudar a Hannah Arendt para Deleuze e Guattari, porque eu acho que estava muito mais ligado à pesquisa do Miro, às angústias que ele tinha, e depois que eu me aprofundei em Deleuze e Guattari, eu acredito que ele teria um monte de respostas e podia criar muito mais em cima da potência do direito com esses pensadores, vamos dizer assim, que estão à margem, né? que pregam, que estão mais numa linha de um pensamento concreto, de um pensamento da vida, de uma filosofia política crítica. E quando eu vejo todas as coisas que eu li do Miro, quando eu fui fazer meus trabalhos aí né, de escrever os textos, ele é um crítico de Hegel. Ele não é um hegeliano. Ele faz crítica do Hegel. Agora, por que você faz crítica a Hegel? Por que Miro faz? Porque hoje ainda, na modernidade, no Ocidente, você tem Descartes, Kant e Hegel, vamos dizer assim, como os fundadores do pensamento ocidental, entre aspas. Né? Que é essa coisa do transcendental, como se uma geração tem um conhecimento acumulativo para outra e que a outra vai se aperfeiçoar e que existe uma teleologia do bem e do mal, né? Que existe um determinismo, um mecanicismo e tal. Agora, todos esses filósofos negam esse mecanicismo, esse determinismo. Né? Nós somos sujeitos a múltiplas forças diárias, tensões diárias que tem algumas componentes vetoriais que vão te construindo, vai ser o devir, o seu devir singular e tal, está inserido numa multiplicidade de forças que estão te puxando de um lado de outro, e às vezes tem uma resultante para um lado ou para o outro, sem ter essa coisa, né, que Nietzsche também, né, a genealogia da moral, uma crítica, né, por que o rico cheira bem e o pobre fede, né? Por que um é preto, o outro é branco? Porque existe uma certa... Quer dizer, todo esse moralismo, né? Essa coisa do racismo, do sexismo, de tudo isso, acaba surgindo em cima desse pensamento ocidental, de uma abstração que, pior ainda, né, Adriano, quando você traz a linguagem, uma coisa representativa, que representa aquilo e tal. Né? Para Bergson não existe isso. Isso aí, para Henri Bergson, por exemplo, é um problema do espaço. A nossa inteligência está acostumada a viver no espaço, mas não está acostumada a viver no seu eu interior, que é uma acumulação de durações, que o tempo não é um tempo homogêneo, é um tempo heterogêneo. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua duração em cima dos seus sentimentos, em cima daquilo que está afetando naquela hora. E aí, essa construção do afeto da multidão, né? Porque a multidão, por exemplo, todos os seres vivos, para Spinoza, tem uma natureza de preservação do ser e de busca da alegria. Ninguém quer tristeza, ninguém quer se machucar, ninguém quer ficar no meio de uma violência, ninguém quer assaltar, quer roubar e tal. Essas coisas todas não fazem parte da natureza imanente do homem e da mulher, vamos dizer assim. Né? É mais ou menos isso. Então, eu estou nessa linha, aqui para o grupo de pesquisa, desses filósofos da imanência, desses filósofos que pensaram a consciência, que pensaram a mente, né? Que pensaram a vida concreta e a filosofia política, porque se você pegar Deleuze e Guattari, a primeira obra deles juntos foi o Anti-Édipo, que traz a psicologia, o desejo, o inconsciente e o capitalismo. Né? Como é que o capitalismo se apodera dos desejos? Né? Que os desejos são algo coletivo, que se dá no consumo. O consumo é a distribuição do desejo, né? Como se fosse... Então, Deleuze e Guattari têm conceitos muito importantes e tal, fora dessa linha, né, abstrata do bem e do mal, né, e que rompe com essa ideologia capitalista, porque para eles também não é só uma ideologia, é um racionalismo, é uma produção de dispositivos, que Foucault também fala, de acontecimentos, junto com agenciamentos, que faz com que o seu conatus seja o de manhã, 5 horas da manhã, acordar, pegar um busão, ir para o trabalho, aguentar um chefe ruim, aguentar colega que quer te derrubar, aguentar um monte de trabalho e tal, e voltar para casa. Não é um conatus onde você vai, né, graciosamente, alegremente, para produzir, para inventar,
para afetar novos corpos e ser afetado num ambiente não de competitividade, de agressividade e tal, mas num ambiente de produção, de criação, de juntar pensamentos, de pensar diferente, de pensar igual. E isso tem que ser traduzido no direito, né? Por isso que a jurisprudência, para Deleuze, é a filosofia do direito, porque é no plano de imanência que se gestaria as leis, né? É nesse plano que a coisa vai se evoluir. Se você pegar Foucault, Vigiar e Punir, ele começa o livro com um cara sendo esquartejado por 6 cavalos porque ele matou o pai. E aí os cavalos não conseguem, porque o cara é forte, eles começam a cortar nervos para poder ele vivo, né, ser tal. Isso evoluiu, né? Vamos dizer assim. São forças imanentes que ninguém suportava. De repente, não, tem que mudar porque isso aqui, né, a multidão se sente mais motivada à violência por causa disso. A gente está vendo agora esse negócio da violência nas escolas, né? Cada vez que existe uma mídia falsa, de monólogo, não faz diálogo, não entra a fundo nos problemas que existem, né? A multidão vai para um lado que Spinoza sempre disse que não é da natureza humana, o medo. E para que serve o medo? Para sermos dominados, né? O medo serve para a gente ficar quietinho em casa, ter medo de mandar o filho para a escola, né? Ter medo de tudo e até piorar um Estado de direito, vamos dizer assim. Mas é isso que eu tinha para comentar. Tem muita coisa para falar, entendeu? Assim, para a gente conversar. Eu falo demais. Isso eu já sei que é um problema meu. Agora, eu gostaria de conversar muito mais, mas o tempo aí não deixa. Mas, assim, Canjiano, tem próximos encontros e a ideia de que o diálogo não termine, né? A gente vai seguindo junto e Isso é bom. com as leituras. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma observação? Só uma. Canguiano, o real da filosofia é a sua prática. Não é isso? Olha, não é só a prática, né? Porque, por exemplo, não é o empirismo e o realismo. Se você pegar Henri Bergson, ele vai ser contra essas duas coisas, porque o real para fugir de abstrações, de representações, fugir de abstrações, representações, prática nesse sentido. afetado e vai aumentando a sua capacidade de afetar, tá certo? E isso em todos os níveis, vamos dizer assim, da nossa existência. Isso é que nos dá alegria. Isso é que nos dá alegria. A gente sair, por exemplo, dessa aula mais alegre porque a gente descobriu coisas, ou se a gente pensou coisas que a gente não pensava, ou se isso te dá satisfação, ou até uma contradição. Também é bom, né? O livre pensar é justamente nesses embates do nosso, vamos dizer assim, eu estou chamando de eu interior, mas Freud chamou de inconsciente, esse eu interior em contato com as externalidades, porque é aí que se produz o pensamento novo. O novo acontece daí. É o devir. É o devir, que está baseado universal. Universal em Spinoza seria a solidariedade, o amor e a solidariedade. Você encontrar pessoas diferentes e ser afetados por elas e poder afetá-las. Esse é, vamos dizer assim, a grande potência do pensamento de Spinoza. Então, acho que a gente pode encerrar com essas belas palavras do Canjiano e ficar como reflexão para o próximo encontro. Eu agradeço muito, viu, a todos vocês.